é um oferecimento. Volvo XC40 com Seat Safety, pela segurança de todos. Bom, gente, então já que é pra gente falar de polêmica, vamos começar o programa com uma das grandes aqui, meu caro Vinícius. Sim. Um artigo publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está sendo contestado por cientistas que pediram a revisão do estudo. A publicação afirma que o lockdown não diminuiu o número de mortes por Covid-19 em diversos países do mundo, incluindo aqui o Brasil. Paulinha, vamos lá. Qual foi a metodologia que esses pesquisadores utilizaram para chegar até essa conclusão e por que ele está sendo questionado? Sendo de humanas, né, vou tentar trazer aqui os problemas que foram detectados aí por outros a respeito dessa pesquisa que comparou os lugares onde as pessoas passaram mais tempo em casa e aqueles que não o fizeram e descobriu que o número de mortes de Covid por milhão de habitantes foi o mesmo. Esses dados foram coletados entre fevereiro e agosto do ano passado em 87 locais diferentes, 51 países, 27 estados e 6 capitais aqui do Brasil, que foram Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e 3 grandes cidades de outros países, Tóquio, Berlim e Nova York. Bom, a associação entre isolamento social e redução de óbitos nas áreas estudadas não foi significativa para mais de 98% delas. Teve a publicação do arquivo e aí pesquisadores refizeram cálculos e enviaram comentários para a Scientific Reports, que aguarda a tréplica dos autores. Entre os questionamentos: nem todos os países que adotaram medidas de distanciamento social podem ser classificados como países que decretaram lockdown. Outro ponto, o estudo mistura dados de países, estados e cidades e as medidas adotadas nas 3 esferas são diferentes. Outro ponto, também é considerada não é considerada a variante de tempo, que seria determinante na pandemia, porque quanto pior a situação da Covid numa região, mais restritivas são as medidas de contenção do vírus. Outro ponto também, o uso do índice de mobilidade Google. Bom, esse artigo está lá publicado. Para ser publicado na revista Scientific Reports, ele passa por um processo de revisão por pares e recebe uma aprovação editorial para publicação. Mesmo assim, o corpo editorial da revista disse à Folha o seguinte, uma nota editorial foi acrescentada ao artigo para alertar os leitores sobre as críticas levantadas enquanto os questionamentos estão sendo avaliados. Nós conduzimos todo o processo editorial e de comunicação com os autores de maneira sigilosa e não podemos divulgar mais detalhes sobre o caso. Os autores do estudo reconhecem a limitação em relação ao índice de mobilidade do Google como indicador do ficar em casa, porque ele considera apenas usuários de celulares com a opção de localização ligada, né? O Ricardo Savares, que é o primeiro autor do artigo, também disse para a Folha que a pesquisa não conseguiu relacionar a política de ficar em casa à redução de mortes por Covid e que nunca foi mencionado que o estudo era sobre lockdown. Ele também disse que os questionamentos enviados para os editores da Scientific Reports foram respondidos adequadamente e que não retiram a veracidade dos dados publicados. Estão abertos os jogos mortais do Morning Show. Vamos aceitar essa pesquisa e vamos olhar para ela acreditando nesses dados ou não? Vamos refutá-la? Vamos acreditar nesses outros cientistas que fizeram cálculos matemáticos e que questionam o resultado dessa pesquisa? Ciência, ciência, ciência. Ciência. Eu só acho que nós estamos vivendo um momento que é complicado, né? Porque é um momento que não tem verdade. Vocês já repararam nisso? Nem verdade científica, essa que é a questão. Não tem verdade, né? É uma coisa que são dados que são jogados e aí a gente vai recebendo dados de tudo quanto é lado. Então o João Pinheiro traz os estudos, o Adriles traz os estudos, a Paula traz. E a verdade a gente não consegue chegar num denominador comum em relação a isso. É impressionante. Mas... O Adriles tem a verdade. Aqui, ó. Pera aí que daqui a pouquinho a você vai verdade, falar o a sua caminho verdade. e a Calma, só um minuto. Eu quero saber do nosso Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você vê isso? Essa quantidade de estudos, enfim, e se você realmente acha que o lockdown, depois desse relato aqui, desse estudo que a Paulinha trouxe pra gente, você realmente ainda acredita nele? Vamos lá, Paulo. Uma coisa que acontece, todas as pessoas, cada um de nós em geral, busca confirmar suas crenças, né? A todo momento, os cientistas estão fazendo estudos sobre diversas coisas, diferentes resultados acontecem.
E assim que a pessoa vê um estudo, chega ao conhecimento dela, uma pessoa leiga, um estudo que parece confirmar a sua crença, ali imediatamente pinça aquilo e falou, tá vendo? Eu tenho a razão, tá aqui, tá provado. Não é assim que a ciência funciona. A ciência são várias pessoas estudando, são fazendo diferentes estudos, testando uns aos outros, e conforme vai se chegando a um consenso sobre, olha, realmente uma maioria deles caminha nesta direção, você diz, então de fato existe um consenso científico nesta direção. Consenso científico não é infalível, mas a gente pode dizer, olha, dado a melhor informação que a gente tem hoje em dia, é provável que isso aqui seja o verdadeiro. É assim que a gente trabalha com... Concordando com tudo até agora. É assim que a gente trabalha. Calma, Adriles, O calma. Adriles interrompe até para dizer que concorda. dizer que concorda. É assim que a gente vê, por exemplo, é assim que a gente estuda, por exemplo, o funcionamento de um remédio. É possível que exista um estudo em um lugar que deu o resultado positivo para um remédio. Mas mesmo assim, se um monte de outros estudos sérios e tudo deu o resultado negativo, você diz, olha, provavelmente aquilo lá teve algum erro, teve até uma coisa, até uma sorte estatística pode acontecer de dar um falso positivo às vezes. Não quer dizer que tenha fraude, mas não é, aquilo não representa a verdade. Nesses casos do Covid, em que a discussão está altamente politizada, a gente vê isso com ainda mais força. É cada vez que surge um estudo numa direção, o lado pega, especialmente o lado anti-lockdown, pró-cloroquina, esses são os que mais fazem isso. O que mais fazem isso, pegam isso, tá aqui, tá provado, tá vendo? Calma, gente. Eu levanto um ponto desse estudo, por exemplo. Você tá me dizendo que ele nem pega se teve político ou não de lockdown, né? Ele pega apenas os dados de mobilidade do Google, se as pessoas estão saindo mais ou menos de casa, e diz, olha, não vejo correlação aqui, exceto em um outro lugar que o próprio estudo levanta, mas em geral não se vê correlação entre as pessoas terem diminuído a mobilidade e morrido menos. Mas eu já levanto a pergunta, que é uma pergunta clássica. Qual é a direção da causalidade aí? Porque, veja, nos lugares em que estão morrendo mais gente, naturalmente as pessoas passam a sair menos de casa e a tomar mais cuidados. Portanto, você pode não ver relação nenhuma. A mesma coisa que acontece, Adriles, por exemplo, com crime e polícia. Você vai ver. Vamos ver se a policiamento tem efeito no crime? Vamos ver as áreas que têm mais policiamento e a quantidade de crime. Daí você descobre, opa, peraí. Onde tem mais policiamento, está ocorrendo mais crime? Será que a polícia causa crime? E não é verdade. Aqui, onde tem mais crime, mais policial é mandado para aquela região. Mas, Joel, como as pessoas que estão nos ouvindo, elas acreditam no quê? O que é importante acreditar? Você acredita... Não, você acredita... Porque é verdade isso, gente. A galera tá perdida. Tá todo mundo perdido. Extremamente pertinente. Tá perdido. Sabe qual que é... sabe o que é verdade. Para cada um de nós que é leigo, sabe o que é mais importante acreditar? Naqueles cientistas que representam o consenso da comunidade. Os pesquisadores nas universidades. Não existe consenso ainda, Joel. Existe uma grande maioria numa direção, Adriles. Para quem é leigo num tema, o mais razoável, o mais racional é dizer, olha, existe um semi-consenso, por exemplo, de que cloroquina não funciona. Pode ter um outro experimento, uma outra direção, mas o consenso é esse. Existe um grande consenso na comunidade científica de que as medidas de isolamento e lockdown funcionam. As autoridades médicas e científicas de cada país. Esse seria o mais razoável. Agora, a gente vive num problema hoje em dia. Com as redes sociais, o poder que essas autoridades científicas que antes tinham de fazer a sua opinião prevalecer, o seu consenso prevalecer, hoje em dia foi jogado para escanteio. Hoje em dia você pode acreditar em 1 milhão de fontes diferentes. E as leva as pessoas a ficarem perdidas e agir dessa forma politizada com a ciência. Surgiu um estudo numa direção, então tá comprovado ao meu lado. Simplesmente não é verdade. Adriles, você disse que tem a verdade? Eu tenho a verdade como perseguição permanente da verdade. Olha, as primeiras premissas do Joel estão completamente corretíssimas. O problema é a segunda parte, que ele inverte exatamente a situação. A ciência, meu caro Paulo Matias, meu caro Joel, era feita exatamente de hipóteses testadas, atestadas, contestadas ao longo do tempo. A gente não tem realmente um consenso definitivo sobre qual seria o tratamento profilático mais preciso para essa doença que é nova, né? Agora, eventualmente, a ciência, por exemplo, o CDC, numa pesquisa recente, falou que o vírus não se dissemina em superfícies. Ou seja, a sua chance de pegar o coronavírus em superfícies como mesas, armários, corpos, é praticamente impossível. É 1 em 10 mil e geralmente não tem nenhum tipo de comprovação tácita. Ou seja, você, meu caro telespectador, que ficou besuntando de álcool gel todas as superfícies, todas as roupas... Isso foi uma evolução do entendimento. Pois vou chegar ao meu ponto. A gente demorou 1 ano para chegar a essa conclusão. Aí sim, um consenso científico depois de hipóteses testadas e atestadas. Da mesma forma
O lockdown, primeiro a gente tem que fazer exatamente uma ciência no sentido mais holístico. É claro que se você se trancar no banheiro durante semanas, você não vai ser infectado por um vírus que você não tem nenhum tipo de contato humano, mas é impossível não ter nenhum tipo de contato humano. Então, Lockdown é um feitiço da esquerda? Exatamente. Então os cientistas, os epidemiologistas, eles percebem esse lado mais holístico da realidade social das pessoas, que é impossível ficar trancado. Mas e quando você tranca... Adris, Mas não é isso que esse estudo mede. Esse estudo não tá medindo isso, Adris. Calma. Deixa eu só tentar entender. Você pega, por exemplo, um Boris Johnson na Inglaterra. Ele não é um cara de esquerda. E ele promoveu o lockdown. Netanyahu. Como é que você diz que lockdown é um fetiche da esquerda? Não, eu não falei. Quem falou foi o Vini. Não, mas você concordou. Agora você falou. Você concordou. Agora você Ele falou. te lançou a casca de banana. Agora você O falou. lockdown é um fetiche da esquerda, mas é um fetiche também de governantes que durante meses, sem a premissa da certeza absoluta para saber se ele funcionava ou não, instalaram, só que, eventualmente, não tendo essa comprovação tácita, ao contrário, não precisa nem fazer a pesquisa da do Rio Grande do Sul. É só ver os 15 países que mais se isolaram no mundo. Com mais ou menos lockdowns, são os 15 países que têm uma relação de mortos e infectados maior. Ou seja, a médio e longo prazo, isso é uma prova cabal de que o lockdown não funciona. Você pode achatar uma curva para salvar vidas com vacinas, com equipamento de hospitais, mas eventualmente a médio e longo prazo não funciona. Só que aí vem a politização da coisa, ao contrário do que o Joel disse, é que esses governantes que adotaram medidas restritivas que pioram a saúde mental das pessoas, aumentam desemprego, fome, desigualdade social, congelam desigualdades sociais históricas, eles têm que exatamente legitimar as suas escolhas equivocadas para dar um tipo de alento ao público e ao seu eleitorado. É essa a coisa maligna do lockdown, que foi feito de maneira assodada, apressada, e aí... Deixa eu levantar um ponto, Adriano. Calma aí, e até um consenso na comunidade científica que os lockdowns, por exemplo, feitos aqui no Brasil, para falar especificamente do país, durante meses em que transportes públicos ficaram abarrotados de gente em periferias também, e continua sendo da mesma forma, Adrilis, são completamente ineficazes. Só que aí você tem duas coisas, só para completar. Por favor, para finalizar. Políticos que eventualmente precisam garantir o substrato da sua popularidade e uma classe média alta, burguesa, que vê o lockdown como uma medida profilática, salvadora, que não está exatamente na realidade social de periferias, pessoas mais pobres, ambulantes, manicures, trabalhadores braçais que precisam sair para se sustentar. Ok. Zé, deixa eu perguntar para você, qual é a verdade? Olha, não há verdades, né? Nós sempre convivemos com isso, né? O cafezinho, aí cafezinho faz mal, faz bem. Ovo, aí, não, ovo você só pode comer um por semana. E não, depois não, aumenta o colesterol, não, diminui o colesterol. A margarina é a solução, nada de banha de porco volta, né? A coisa chega a um ponto, há um tempo atrás, eu fui no PMDB conversar com o líder, e a mocinha do café me perguntou aquela pergunta tradicional, né? Adoçante ou açúcar? Eu falei açúcar. Ela falou, olha, você tem razão, porque eu só vejo gordo pedindo adoçante. Então ela concluiu que adoçante é que está engordando a população. A ciência é meio assim, empírica mesmo. Agora, eu cobro... da OMS, cobre dos governos, um ano depois e ninguém sabe exatamente o que faz. A grande novidade que eu vejo, eu conversei com o ministro Marcos Pontes, ele dizendo que está fazendo um estudo ainda inicial, está ali meio em segredo, definindo como é a infecção pelo vírus. E a partir daí, de conhecimento disso, haverá instruções para cada setor. Eu achei muito interessante como vai funcionar um banco, uma escola, uma academia, enfim, não transmite de forma igual. Então, ninguém nunca fez isso, né? Aí fecha absolutamente tudo da mesma forma, sendo que a infecção é diferente. Recentemente, ontem, se publicou que o novo vírus, né, o novo coronavírus, ele não aguenta 30 segundos numa piscina. Então, ninguém sabe nada. Eu cobro da OMS. Eu achava que tinha esse guarda-chuva internacional para resolver esses problemas. Perfeito. Zé Joel, você quer levantar um ponto? Quero levantar um ponto. Eu estou falando aqui com um amigo meu, economista, craque de dados e que tem se debruçado sobre essa questão, inclusive sobre esse estudo aqui. Ele levantou diversos problemas e um deles que eu achei interessante. Não é o Paulo Guedes. Não é o Paulo Guedes, não é o Paulo Guedes. Eu não tenho o WhatsApp dele ainda.
Mas pesquisadores usaram exatamente esse método que o estudo usou, mas para dados fictícios. Vamos ver se os dados fossem diferentes, qual seria o resultado. E botaram dados fictícios em que o lockdown tinha um efeito radical de reduzir a contaminação. E o que usando o método do estudo deu de novo efeito nenhum. Ou seja, Adriles, tem problemas metodológicos ali, inclusive matemáticos, que nem eu, nem muito menos você. Exato, mas esse é o ponto. Mas, dado que nós somos leigos, dado que a coisa está sendo discutida, dado que há problemas matemáticos, estatísticos, é muito precipitado você pegar uma coisa dessa e tá vendo, tá comprovado que é o que funciona. A gente tem que caminhar sem compromisso de antemão, conforme anda o consenso científico. Eu, por exemplo, se chegarem evidências pesadas, as autoridades científicas começarem a dizer, olha, de fato, o lockdown não tem grandes efeitos, não é o caminho mais eficaz. Então, beleza, é isso que a gente tem que aceitar. Diferentemente, Adriles, da sua posição. Isso que você precisava ter mais serenidade. Em que você está desde o começo. Você está dizendo que o Adriles não tem humildade. Ele não tem serenidade, porque ele tá... Serenidade. Nossa, ele não mais tem grave ainda. serenidade Não tem serenidade, ele não tem serenidade. Porque ele tá desde o início, assim, ele concluiu que não, eu sou contra o lockdown, custe o que custar, talvez por causa do Bolsonaro, não sei o quê, talvez por outro motivo, custe o que custar, eu vou ser contra. E daí, com isso, tudo que surge que parece embasar o caso dele, ele diz que é prova. Só que mesmo que ele não entenda direito, mesmo que ele não entenda as críticas matemáticas estão sendo feitas. Por isso, a gente precisa de mais serenidade deles e mais humildade também. Isso, é exatamente a crítica que você faz a mim, eu projeto a você. Eu acho que é projeção espelhada, Freud explica. Sabe por quê? Não só a você, como toda a mídia e como todos esses dirigentes políticos que adotaram o lockdown como panaceia e cura universal. Ninguém falou que é panaceia. Coisa que não é. A questão é, essa falta de serenidade que você me acusa foi adotada por gestores, governadores, presidentes, no primeiro momento. Só que o primeiro momento, e como o Zé Maria bem disse, a OMS deu diretrizes absolutamente apressadas e desesperadas. Por exemplo, usa máscara, não usa máscara. O vírus está em superfícies, não está em superfícies. A mesma forma foi feita com lockdown, de maneira assodada, sem consenso, sem uma análise profunda dos efeitos catastróficos que adviriam do lockdown, a saber, desemprego, fome, miséria, e sem saber... Tanto se sabia que se criou o auxílio emergencial. E sem se saber da questão científica de que seria realmente eficaz um lockdown a médio, longo ou curto prazo, adotou-se isso no mundo inteiro como profilaxia. E essa profilaxia foi contestada e recontestada ao longo do tempo. Só que essas contestações ficam por debaixo do pano. E é engraçado, quando vem exatamente na mídia uma matéria a favor do lockdown, não tem, ó, cientistas contestam o valor do lockdown. Quando tem uma que fala que todas as mortes, as infecções não tiveram um efeito diminuidor nos países em que for adotado o lockdown, eventualmente você tem a matéria assim da Folha assim. O estudo da UFG, coisa, fala que as mortes não diminuíram em países com que adotaram o lockdown. Aí você coloca, mas, a conjunção adversativa, mas vários cientistas contestam. Ou seja, a mídia, esses gestores, esses políticos que adotaram de maneira incisiva, radical, ostensiva, o lockdown como panaceia universal, estão sendo contestados. E é um establishment que está sendo contestado, que adotou uma pseudo-verdade científica e que, por falta de serenidade, agora estão sendo contestados como você. Eu tenho uma pergunta pra você, Adriles. Neste momento, qual o país da Europa que tá tendo o maior número de novos casos? Joel, deixa eu te falar uma coisa. Pergunta, uma palavra. A sua pergunta é Quer que eu responda? Quer que eu responda? A sua pergunta é sofismática. Suécia. É isso aí. Próximo tema. O vírus... Não, próximo tema não, senhor. O vírus tem um ciclo de tempo, de começo, meio e fim, e que ele se transfere. A Turquia, por exemplo, tá tendo alta de número de casos agora. Ou seja, ele se distribui de maneira distinta em diferentes regiões. Não vamos falar de Suécia assim. A Suécia é o 26º país em número de mortes. Não, eu não acho isso engraçado. Sabe por quê? Os países que mais se isolaram no mundo, isso é fato, Joel. Isso é fato. Compara com a Noruega. Você tem que aceitar. Calma aí. Suécia com a Noruega. Não vem com sofisma, não. Compare Aceita com serenidade. Com a os países que mais se fecharam no mundo, Argentina, Bélgica, Inglaterra, França, Espanha, Itália, são os países que têm mais infecções e mortes. A Argentina tem menos mortes que a Suécia. O que você volta, né? A Argentina tem menos que a Suécia. O vírus atua de maneira com maior ou menor intensidade em países. A questão é... É o gordo pedindo adoçante, A questão é, os países que mais se isolaram têm os piores números do mundo. Além dos piores números de
de infectados e mortos que os piores números em resultados sociais de miséria, fome e desemprego. Esse fato. assunto Isso é um sereno. assunto que Eterno. mexe Gente, com a dele. nunca Você já vai reparou? acabar, Vocês já repararam? Mexe. Dá uma olhada no pescoço dele, cara fica vermelho, nervoso. tenso. Toma uma água aí. Toma uma O cara água. me cobra Toma uma água. serenidade, Toma sendo uma que água. quem não teve Calma, serenidade calma. foi política do Toma lockdown uma desde água. abril do ano passado. É o que as Adriles. evidências mostram. Que evidência? Jodriles. Não, números não mostram isso. Peraí.